Olá pessoal, vamos ver aqui mais uma parte de diodos com corrente alternada, ok? Tá. Para complementar aquilo que nós vimos na última aula, que tinha ponte de diodos, pessoal, tá? A gente pode tratar isso daqui de uma forma um pouquinho mais simples, tá? Eu posso utilizar, em vez de usar 4 diodos, né? O que nós chamamos de ponte retificadora acontece. Apenas num único elemento, que é muito mais fácil para eu estar literalmente fazendo a solda na placa, em vez de ter que soldar, fazer 8 pontos de solda, passo 4 pontos de solda, né? E eu consigo colocar esse elemento dentro da nossa placa com o mesmo funcionamento, que dentro tem os 4 diodos encapsulados, ok? Bom, vamos falar de alguns circuitos que não são tão típicos assim, né? Mas são para aplicações específicas, né? O primeiro chama dobrador de meia onda, né? Onde eu estou ligando uma corrente alternada aqui, né? Nesse carinha aqui assim, né? Então, pessoal, no primeiro semiciclo, né? Tá certo? Aliás, no semiciclo negativo, vamos começar pelo negativo, tá? Então, vamos passar aqui o positivo, vamos pegar aqui, vamos começar no nosso negativo, para a gente começar como é que fica a história. Quando estiver no negativo, pessoal, a energia, basicamente, ela vai estar passando por aqui. Nesse sentido aqui, nessa parte aqui em vermelho, vamos grifar aqui em vermelho, nisso daqui. O que vai acontecer? Nessa parte, isso aqui, esse capacitor não vai começar a se carregar. Aí o ciclo vai acabar se invertendo. Ok? Acontece, a gente vai para o semiciclo agora positivo. E aí a energia, a corrente vendendo nesse sentido, ela vai estar andando no outro sentido. Ok? Passando agora por aqui. Né? Porque na primeira versão, pessoal, como esse diodo aqui estava invertido, esse cara estava aberto, né? E agora quem vai estar aberto é o diodo D1. E o que vai acontecer, pessoal? Agora a gente vai estar carregando o capacitor 1 e o capacitor 2, né? Acontece. Então a gente vai carregar, então o total, pessoal, que chama dobrador de onda, ele vai chegar 2 vezes a tensão de pico na carga desse nosso capacitor 2. Tá certo? Isso aqui chama dobrador de meia onda, tá bom? Não é muito típico assim, né? Mas é uma forma de você produzir um pouquinho mais de energia agora aqui. Vamos para o outro agora, que chama grampeador de tensão. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai colocar agora aqui assim um diodo, né? Lembrando, pessoal, que agora aqui assim não vai estar aqueles nossos 0,7, né? Tá certo? Porque se fosse corrente contínua, isso aqui ia ter 0,7. Com tensão alternada, né? Que eu peguei aqui assim um exemplo, ele vai acabar somando para a gente também, né? A tensão também depois desse nosso capacitor, né? A gente vai acabar vendo aqui assim como é que isso aqui vai acabar gerando. Qual que é a ideia? Por que a gente está montando vários tipos de circuitos, verificando várias coisas? Pessoal, porque a ideia acontece, quando a gente trata com a parte de eletrônica, né? A gente tenta manipular a energia a nosso favor. Tá? A energia ela vem de um jeito, que no nosso exemplo aqui assim, ela vem numa senoide, né? Ok? Com determinada ponto, que no fundo nesse nosso exemplo aqui assim foi colocado aqui 20, 20, né? Tá certo? E a ideia acontece a gente colocando diodos em algumas partes e verificando como é que as coisas funcionam, diodos e capacitores, ok? Tá. Já existe um outro negócio também que é chamado limitadores, pessoal, que a ideia é proteger o circuito para que não venha energia demais. Ok? Tá. Vai parecer extremamente estranho, porque aqui a gente tem uma tensão alternada, né? Vamos grifar aqui em vermelho aqui, a tensão alternada. E nesse outro lado aqui assim, pessoal, eu tenho aqui uma tensão contínua. Ok? Vou colocar daqui assim uma bateria, né? Então, lembrando que o princípio aqui é proteger o circuito, tá certo? Então, quando tiver o seguinte, tá? Então, vamos pensar aqui nas situações, tá bom? Tá. Se o circuito tiver uma tensão de entrada, esse cara aqui, ó, bom, que nós chamamos de VE também, tá bom? Tensão de entrada. Aqui atrás, pessoal, ó, vou colocar aqui assim, nós temos a nossa tensão de saída, o nosso VS. Ok? Tá. Se tiver abaixo, pessoal, de 3,7,
tá certo? O diodo vai permanecer cortado, tá certo? Aí a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, tiver abaixo de 3,7. Ok? Tá. Mas se passar de 3,7, bom, nesse nosso circuito aqui assim, o que vai acontecer? Ele vai acabar cortando. Ele não vai deixar passar do que 3,7. Ele vai subindo até 3,7, com 3,7 ele parou. Ok? Tá. Então, daqui a pouquinho já vão ver os gráficos que vão acabar saindo, né? A curva exatamente de transferência de energia entre a entrada e a saída. Eu adoro fazer um spoilerzinho, por isso que eu tinha falado que eu ia verificar os gráficos. Então, pessoal, aqui tem a nossa tensão de entrada. Okay? Já no gráfico da saída, pessoal, que vamos grifar agora aqui assim, nesse ponto que vocês estão vendo aqui assim, aqui é o nosso 3,7 volts. Bom? Tá? Então, não importa um exemplo que eu tenho aqui assim, é de pico a pico, né? Nesse exemplo aqui assim, né? Estava em torno de 10 volts, né? Tá? Então, imagine que tipo essa linha aqui assim é o nosso 5, né? 5 aqui é o 10 volts. Ok? Tá? Aqui vai ser o menos 5. Aqui o menos 10. Ok? Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Enquanto estiver na parte negativa, continua funcionando normalmente. Mas quando estiver do lado positivo, ele nunca vai deixar passar 3,7. Por isso que esse aqui é chamado gráfico de transferência, né? Então eu estou aqui em menos 10, que é o valor menor que a gente tem aqui assim, menos 10 nesse gráfico aqui. Vou pegar aqui em vermelho, né? Bom, tem aqui assim o pontinho do menos 10. Ele vai subindo até 3,7. E não passa de 3,7 para não queimar um exemplo, um circuito. Mais ou menos é essa a ideia para a gente estar verificando isso daí. Ok? Tá, professor? Você fez a limitação para o lado positivo, mas como é que eu faço também a limitação para o lado negativo, para que uma coisa não passe de um lado para o outro, acontece, né? E que eu possa fazer um corte positivo, um corte negativo, né? Tá. Então, pessoal, como vocês bem sabem, né? Tudo que literalmente a gente possa fazer algum tipo de corte em relação a uma tensão senoidal, né? A gente trata sempre dentro, colocando os diodos, né? Então, colocado um diodo agora aqui, ó, para cima, e depois foi colocado aqui um diodo para baixo, tá bom? Então, a ideia é o seguinte: desenhar a curva de transferência entre a tensão de saída e a tensão de entrada, né? VS e VE, ok? Tá bom? Desenhar depois a tensão de saída considerando a entrada senoidal com 10 de V de pico, né? Então tá tipo no mesmo esqueminha daquele outro lá, né? Por isso que é feito exatamente dos dois lados aqui, ok? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, assim. Então, na primeira parte lá que eu tenho o diodo, né? E tem aqui assim a fonte. Bom, o diodo e a fonte, pessoal, eles estão no mesmo sentido. Então, tem aqui 3 volts, né? Então é o seguinte, como eles estão aqui no mesmo sentido, né? Certo? Eu vou acabar descontando, acontece, fala do diodo. Aqui nós vamos sobrar 2,3 volts. Ok? Tá. Já no outro, né, que é o diodo 1, né? Já no diodo 2, o nosso diodo, ele está contrário, né, à nossa bateria aqui de 6 volts. E nesse caso aqui eu vou acabar somando, vai ficar 6,7 volts, tá bom, pessoal? Pensando que assim na prática, sem criar algum tipo de regra, sem criar algum tipo de dúvida relacionado a isso daqui, tá bom? Tá. Então é o seguinte, tá? Se o primeiro ocorre com 2,3 e o segundo 6,7, tá bom? Se a tensão de entrada for menor que 2,3 volts, né? O diodo 1 vai conduzir e o diodo 2 vai estar cortado. Portanto, a saída será igual a 2,3. Okay? Se for maior que 2,3, né, e o VE também fala ser menor que 6,7, os dois diodos vão estar cortados. Assim, a saída vai ser igual à entrada. E se for maior que 6,7, o diodo 2 irá conduzir, o diodo 1 vai ser cortado, tá certo? E a saída será igual a 6,7. O que isso
significa aqui, pessoal? Tá certo? Que a nossa tensão, por um lado, ela vai ter 2,3, certo? E chegando, né, acontece, fala num limite, né, máximo de 6,7. Como a onda acontece, ela acaba sendo cortada por um lado e pelo outro, né? Então a nossa onda ela vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? A onda ela vai ter aqui, ó, é meio difícil para poder desenhar aqui em cima, que assim, sem, aqui vai estar 6,7, ok? E aqui embaixo, pessoal, 2,3. Então ele vai entre 6,7 e 2,3 e fica preso nessa área aqui assim, né? Que é o nosso limitador.